Você já ouviu algo sobre a neuromodulação? É uma técnica usada para tratamento de alguns problemas de saúde, entre eles a dor crônica. Através de estímulos terapêuticos com o uso de eletrodos no corpo, de forma não invasiva, é possível tratar dores como, por exemplo, dores de cabeça, dores na lombar, no joelho, musculares e fibromialgia. Quem vai nos explicar melhor sobre isso é o médico de família, Dr. Saliciano Lima, que está hoje sim conectado com a gente. Ontem tentamos, não conseguimos e prometemos para hoje. Aqui está ele. Dr. Saliciano, muito boa tarde. Obrigada pela disponibilidade em pleno feriado. E explica para a gente como é que funciona essa técnica. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. Realmente ontem eu não consegui aparecer, né? Problemas técnicos. Então, a modulação é um procedimento, né? Em que a gente usa eletrodos ou agulhas de acupuntura por meio de um estímulo elétrico ou magnético para fazer uma adaptação, para fazer com que a pessoa modifique a interpretação do sistema nervoso central ou do sistema muscular para tratar algumas doenças. A dor é a principal delas, mas também pode ser ansiedade, depressão, insônia, entre outras. A ação dessa técnica é justamente substituir o uso de medicações? Não, na verdade é uma ferramenta terapêutica, é um método de tratamento como qualquer outro. O que acontece é que pessoas que sofrem de dor crônica por diversos motivos, né, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, dor no quadril, dor no ombro, muitas vezes são tratadas com medicamentos e que não têm um resultado satisfatório. E quando a gente faz um ciclo de neuromodulação, né, sessões de neuromodulação, muitas vezes a gente consegue sim tirar o medicamento, mas nem sempre. Às vezes a gente tem que usar tanto o medicamento quanto a neuromodulação. Aliar para ajudar no alívio dessa dor, né? Mas há alguma restrição? Basicamente não, é um procedimento, existe na verdade dois grandes tipos de neuromodulação, né? Existe a invasiva e a não invasiva. A invasiva é procedimento cirúrgico, no entanto a não invasiva, né, que é a que eu faço, a gente não corta o paciente, não fura no máximo com agulhas de acupuntura, então não gera nenhum procedimento de cirurgia ou de cicatriz ou de sangramento. Tem algumas situações, né, pacientes que usam marca-passo, por exemplo, marca-passo cardíaco, né, a gente evita fazer neuromodulação em alguns locais do corpo. Mas, via de regra, é um procedimento quase sem contraindicação. Né, sofrer de dores crônicas, que profissional essa pessoa deve procurar para utilizar essa técnica aqui em Natal? Isso já é de fácil acesso ou não? Não, no Brasil, apesar de ser feito no mundo desde a década de 80 aproximadamente, no Brasil é algo muito novo ainda, em Natal mais novo ainda, né? Então são pouquíssimos os profissionais no estado do Rio Grande do Norte que fazem esse procedimento. Não existe, são feitos geralmente, a neuromodulação com agulhas de acupuntura são feitas geralmente por médicos, alguns médicos que são habilitados para esse procedimento. Alguns fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais também fazem um outro tipo de neuromodulação, né? Um subtipo que é a transcraniana, que não usa agulha, usa apenas eletrodos. Então, realmente as pessoas têm que procurar os profissionais que se apresentam como neuromoduladores, sejam eles médicos ou fisioterapeutas, são as profissões que mais frequentemente fazem isso, mas em Natal realmente são bem poucos que já fazem esse procedimento. E o senhor faz esse procedimento? Sim, eu faço a neuromodulação não invasiva, né, que é a não cirúrgica, tanto a periférica, que a gente pode usar agulhas de acupuntura e eletrodos, quanto a de estimulação transcraniana, né, que eu uso um outro dispositivo que com eletrodos na cabeça a gente usa uma corrente elétrica com parâmetros específicos para tratar algumas condições, não apenas dor é o mais comum, mas também, como eu falei, ansiedade, depressão, insônia. E muito interessante. E quais são os resultados que o senhor já tem acompanhado, né, nesse tratamento que tem feito aqui com seus pacientes? Perfeito, o resultado é muito positivo, né? É um procedimento realmente que, apesar de ser indolor, né? Não é corrente elétrica, mas não dói, né? É totalmente indolor. Os resultados são muito positivos para o tratamento de dor, ansiedade, depressão e insônia, né? Então, tem situações que sim, que as pessoas ficam sem dor, né? Ou com mínimo de dor, mesmo sem usar medicamento, a tal ponto de a gente conseguir tirar o medicamento. Ansiedade, depressão e insônia
Também, a gente tem tido resultados muito positivos, até maiores do que a perspectiva inicial. E me surgiu uma curiosidade, qual a frequência, né, de uso dessa técnica? Tem um tempo para acabar ou a pessoa tem que depender isso para o resto da vida, por exemplo? É uma ótima pergunta, né? Pacientes fazem essa pergunta também em consultório. Então, depende muito de cada caso. Então, tem situações que eu faço 2, 3 sessões e a pessoa está resolvido o problema, né? Porque a neuromodulação, ela trata a disfunção. Então, depende do tipo de disfunção, do diagnóstico que a pessoa tem. Isso a gente faz por meio da avaliação clínica, consulta, a gente examina do pé à cabeça, né? Um exame físico detalhado, e a partir disso a gente determina o tipo de disfunção e trata a disfunção. Tem disfunções que 2 a 3 sessões é suficiente. Tem situações que a gente tem que fazer 10, 20 sessões e uma manutenção, né, um tratamento definitivo, com o objetivo de ser definitivo, e que, dependendo da situação, a cada 6 meses pode ser interessante fazer 1 ou 2 sessões de manutenção. Como se fosse eu explico dizendo o seguinte, é uma revisão. Do jeito que o carro precisa de revisão, o corpo humano também precisa de uma revisão. Mas é uma revisão semestral, geralmente é suficiente. Ah, ótimo então. Dr. Saliciano Lima, médico de família, muito obrigada pela sua participação, essa explicação aqui para a gente do Boa Tarde RN. Boa tarde, eu que agradeço, à disposição. Até a próxima.